Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 29 de agosto, a igreja comemora e se recorda do martírio de São João Batista, este grande profeta que anunciou a chegada do Messias, ele que era, certo, parente de Jesus, o seu primo, e preparou os seus caminhos anunciando e pregando um batismo de conversão, batizando até mesmo o próprio Jesus, um homem que não teve nunca medo de apontar os erros, denunciando as injustiças, denunciando aquilo que estava de errado. A data de hoje, dia 29, diz a história da igreja, o martirológio romano, é provavelmente a data da dedicação da primeira basílica em honra a São João, que foi construída em Sebaste, na Samaria. Vamos então escutar o que nos diz o evangelho de hoje, que nos narra exatamente este episódio do martírio de João Batista. Do evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho que nós já escutamos alguns dias atrás, porém com um outro foco, com um outro intuito, que era aquele de pensar e de recordar a figura do rei Herodes, hoje nos é proposto para meditar e focalizar a figura de João Batista, este grande profeta. João, como nós escutamos, foi mais do que um simples anunciador. Anunciou sim o Messias, anunciou que Deus estava próximo, que tinham que se converter, mas também denunciou muito, apontou o dedo para as injustiças. Teve esta dúplice missão do profeta de anunciar e de denunciar. O profeta não é nunca aquele que se contenta só em anunciar, também denuncia, também aponta o dedo para as injustiças, para aquilo que está de errado. Nós vimos que aquilo que João fez é aquilo que também Jesus vai fazer. Por isso, João é este anunciador, pré-anunciador daquilo que vai acontecer com Jesus, porém com algumas exceções. De fato, João, depois de ter sido degolado e morrer, terminou no sepulcro. Nós ouvimos, os discípulos o levaram e o sepultaram, e terminou aí a sua história. Com Jesus é diferente. Jesus também é morto, também é levado ao sepulcro, porém o sepulcro não é o fim da sua história, nós sabemos. Jesus ressuscitou, coisa que não aconteceu com João. Além disso, nós vemos que foi difícil para João, de fato, apontar o dedo, fazer tudo isso, mas fez. Não teve medo. Foi fiel, apesar das dificuldades. Sabia que podia contar com Deus e com a sua intercessão, com a sua proteção. E sabia que a morte era só uma passagem que antes ou depois chegaria também para ele. O que é então que esta leitura, este evangelho, esta festa de João Batista pode dizer para nós neste dia? João cumpriu o seu dever de testemunhar o nome de Deus com a própria vida. Deu a vida em nome de Deus.
A nós talvez não vai ser pedida a nossa vida. Talvez a gente vai morrer, sem que nunca ninguém chegue a este ponto de dizer ou te mato, ou então você renuncia à sua fé. Porém, nós somos convidados a morrer cotidianamente. Pequenas mortes que nós somos convidados a fazer todos os dias. Pequenas renúncias, pequenas abrir mão de mim mesmo, dos meus egoísmos, das minhas vontades. São pequenas mortes. As pequenas renúncias que faço cada dia, estou morrendo, estou dizendo para mim mesmo, eu não preciso disso para viver, posso abrir mão, posso morrer para isso. Morro para o pecado, morro para o egoísmo, morro para as prepotências, morro para tudo aquilo que não contribui para a vida eterna. Todos nós, neste sentido, sim, devemos morrer cada dia um pouquinho para estarmos mais prontos, mais livres das coisas da terra. Além disso, João, como dizia, não teve nunca medo. A gente tem medo, pelo contrário, às vezes de coisas poucas, de coisas pequenas. Medo de causar, às vezes, algum conflito dentro de casa. Medo de ameaças que podem nos fazer. Esses dias atrás, o padre Júlio Lancelotti, que todos nós conhecemos, ameaçado tantas vezes, uma outra vez foi ameaçado e sem medo denunciou esta pessoa que o ameaçava, que eu gostaria até de vê-lo morto, talvez. Não podemos ter medo de denunciar, de falar do nome de Jesus, desde as coisas mais pequenas até as coisas mais grandes. O medo não deve ser nunca companheiro do nosso discipulado, companheiro do nosso dia a dia. Pelo contrário, tem que ser a confiança plena em Deus, de que mesmo que se quiserem nos matar, mesmo que se nos matarem, não importa nada. Quem é que quer ficar eternamente aqui? Quem é que pensa que a vida de verdade é aqui? A nossa vida de verdade é com Deus. Se nos matam, melhor, vou mais cedo, vou mais rápido para junto de Deus. Que este sentimento de abrir mão de tudo, inclusive da própria vida, possa nos ajudar a sermos discípulos mais semelhantes, ao menos um pouquinho, com João Batista nesta estrada do seguimento de Jesus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.